Uma boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre nós. Aqui estamos reunidos para adorar ao nosso Deus, prestar-lhe o culto que devemos, convocados por Ele. Então vamos, nesse instante, iniciar lendo o Salmo 100. Convido os irmãos para que nós façamos essa leitura em uníssono. Salmo pequeno, 5 versículos, e um salmo muito bonito, de louvor ao nosso Deus. Convido os irmãos, aqueles que puderem, colocar-se de pé, e nós vamos ler juntos este salmo, dando assim abertura ao nosso culto desta noite. Salmo 100, Salmo de ações de graças, todos. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Oremos, irmãos. Bendito e eterno Deus, soberano, Senhor de todas as coisas. Aqui estamos, ó Pai, como igreja do Senhor, povo teu, ó Pai, reunidos, convocados por ti mesmo e atendendo, ó Deus, a esta convocação de neste dia separado do Senhor, para que nós, reunidos, te adoremos. Portanto, Senhor, aqui nós nos apresentamos perante o Senhor com gratidão, com alegria, para prestar-lhe o culto a Deus que nós te devemos, culto de adoração e louvor ao teu nome, e também de edificação para as nossas almas, quando também vamos ouvir a mensagem da tua palavra, que ela fale aos nossos corações. Senhor nosso Deus, nós confessamos a ti, Senhor, que somos falhos, pecadores, e que carecemos, ó Deus, da tua graça, carecemos do teu perdão, da tua misericórdia a cada instante da nossa vida, porque somos falhos, porque erramos, ó Pai, porque não atendemos completamente à tua vontade, ao teu querer, conforme tu mesmo nos criaste, ó Deus, para a honra e glória do teu nome. Te pedimos, ó Deus, tenha misericórdia de nós, nos abençoe, nos perdoe, ó Deus. Não leve, ó Deus, em conta as nossas iniquidades, porque, ó Pai, se o Senhor mesmo observares as nossas iniquidades, quem de nós, ó Pai, subsistirá? Quem poderá permanecer, ó Deus, diante do Senhor? Portanto, ó Deus, pedimos o perdão, pedimos a misericórdia do Senhor para cada um de nós. E cada um de nós que aqui se acha, ó Deus, diante do Senhor nesta noite, que o Senhor abençoe, que o Senhor supra as nossas carências, ó Pai, as nossas necessidades, que o Senhor mesmo, ó Deus, fortaleça a fé de cada um de nós, para que assim, ó Deus, possamos servir ao Senhor com alegria, que assim possamos, ó Deus, prestar-te o culto que nós te devemos, e que o Senhor mesmo, ó Pai, na tua bondade, na tua longanimidade para conosco, receba de nós, ó Deus,
a nossa adoração, o nosso culto, que hora viemos te prestar nesse momento, e abençoa-nos para que a cada momento da nossa vida, onde quer que estejamos, que nós estejamos, ó Deus, prontos, sempre obedientes à Tua vontade, à Tua palavra, para a glorificação do Teu nome, ó Deus, para a glória do Senhor. Que a nossa vida, ó Deus, onde quer que nós estejamos, e o que estejamos fazendo, ó Pai, o façamos em nome do Senhor Jesus, para a glória do Senhor. É o que nós pedimos, agradecidos, em nome e nos méritos do Teu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, Senhor. Nós vamos cantar. Cântico, cantai ao Senhor. Os irmãos podem se sentar e nós vamos abrir a Santa Palavra de Deus agora em Êxodo, capítulo 35. Êxodo 35.
Nós faremos a leitura dos versos de 4 a 9. Êxodo 35, de 4 a 9, esta nós faremos responsivamente. Diz assim a palavra de Deus. Disse mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel: esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: estofo azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, azeite para a iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático. Amém. Irmãos, nós, neste instante, vamos, obedecendo à convocação do Senhor, atendendo a este ensino bíblico, trazer o nosso dízimo e a nossa oferta ao Senhor. Nós cantaremos o hino 16, e enquanto cantamos, os irmãos que vieram nesta noite preparados, trazendo a sua oferta, o seu dízimo, pode fazer a sua entrega enquanto nós cantamos. Cantemos. Diácono Wilber, nesse instante, vai agradecer a Deus por esse momento de oferta, de gratidão a Deus.
Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos podem se assentar e nós vamos, nesse instante, responder a pergunta de número 137 do nosso Catecismo Maior, que é a seguinte: qual é o sétimo mandamento? O sétimo mandamento é: não adulterarás. Neste momento nós ainda vamos cantar Deus, somente Deus. E após o cântico, o reverendo Zé Maria está com a palavra para nos trazer a mensagem nesta noite. Queiram assentar-se, por favor.
Salmo 149. Aleluia! Cantai ao Senhor um novo cântico, e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Regozije-se Israel no seu Criador, exultem no seu Rei os filhos de Sião. Louvem-lhe o nome com flauta, cantem-lhe salmos com adufe e harpa, porque o Senhor se agrada do seu povo, e de salvação adorna os humildes. Exultem de glória aos santos, no seu leito cantem de júbilo. Nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus, nas suas mãos espada de dois gumes, para exercer vingança entre as nações e castigo sobre os povos, para meter os seus reis em cadeias e os seus nobres em grilhões de ferro, para executar contra eles a sentença escrita, o que será honra para todos os seus santos. Aleluia. Amém. Irmãos, no culto matutino, eu falei a respeito de um tempo de glorificação e de exaltação da igreja sobre a terra antes da volta de Cristo. Porque os Salmos 148 e 149 falam a respeito disto. Mais claramente, o Salmo 149, o que nós acabamos de ler. E essa exaltação, essa vivificação da igreja, ela é necessária para o testemunho cristão no mundo, perante todas as nações da terra. Essa exaltação da igreja, ela será trazida por uma restauração, uma santificação, uma purificação, uma renovação que Deus irá trazer sobre o seu povo, para cumprir aquilo que Jesus disse, de que a sua igreja, a sua noiva, ela estaria preparada para as bodas do Cordeiro, sem mácula, sem impureza alguma, sem amassado algum, mas uma noiva pronta para o casamento, enfeitada, radiante, limpa. E quando Deus fizer isto com a sua igreja, ela vai resplandecer tanto diante de todas as nações, que todos aqueles que foram eleitos na eternidade para a salvação se converterão a Deus. E os ímpios terão tal ódio da igreja, tal aversão pela igreja,
que a perseguirão e procurarão eliminá-la da face da terra. Então eu disse também que essa expectativa, ela é uma expectativa que foi profetizada pelo Senhor Jesus Cristo. E ela não corresponde àquela expectativa de uma corrente teológica que acredita que o papel da igreja no mundo irá transformar progressivamente a sociedade humana numa sociedade justa, de paz, e que o mundo passará, então, por um tempo de prosperidade, de justiça, de paz e etc. Não é nada disso. Eu também lembrei que Deus revelou para o apóstolo Paulo que a sociedade humana iria de mal a pior. E que muitos dentro da igreja iriam apostatar-se da fé por dar ouvidos a ensinos de demônios. Porque os falsos profetas irão se multiplicar sobre a terra e também os falsos cristos. E Deus revelou para o apóstolo João que os justos continuariam sendo justos e praticando a justiça, e que o imundo continuaria sendo imundo e praticando a imundície. Portanto, não vai haver uma melhora progressiva da sociedade humana, porque o ser humano é totalmente corrupto. Mas a igreja, sim, será restaurada por Deus para cumprir o seu papel no mundo antes da volta de Cristo. Então, a expectativa que está colocada diante da igreja é a que está no versículo 4 do Salmo 149. Porque o Senhor se agrada do seu povo e de salvação adorna os humildes. E por causa disso, o povo de Deus, os filhos de Deus, irão realizar a obra de Deus na face da terra, tanto para a salvação quanto para a condenação. É o que está nos versículos finais deste salmo. Mas vamos por partes. Nós estamos chamando esta mensagem de renovação. É o que Deus reservou para o futuro do seu povo, para o futuro da igreja. E por isso, o novo cântico. Aleluia! Cantai ao Senhor um novo cântico e o seu louvor na Assembleia dos Santos. O novo cântico, ele subentende uma nova realidade. Algo novo está sendo realizado por Deus. O mundo inteiro está assombrado com as coisas que estão acontecendo. Inclusive as autoridades que governam o mundo. Há uma inquietação generalizada com relação ao futuro. Mas nós temos dito aqui, temos mostrado pela palavra de Deus,
que Deus governa todas as coisas no interesse do seu povo, para o bem do seu povo, para o bem dos seus filhos. Mesmo que as coisas nos assustem, mesmo que as circunstâncias nos preocupem, mesmo que os acontecimentos, as tragédias, as calamidades nos causem medo, mesmo que a pandemia nos oprima. Mas a palavra de Deus nos tem ensinado que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que o temem, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, mesmo as mais espantosas. Então nós estamos naquele momento de transição e de mudança em que Deus está estabelecendo uma coisa nova na terra. Por enquanto são coisas assustadoras, mas é necessário que elas sejam assim para poderem trazer a mudança que Deus quer realizar. E como essa mudança é no interesse do povo de Deus, é para o bem do povo de Deus, então ela vai terminar numa renovação do povo de Deus, da igreja. Ela está sendo conduzida para isso. Porque a igreja, ela será purificada de todos aqueles que na verdade não pertencem a ela. E então os filhos de Deus brilharão como estrelas no firmamento, é o que diz a palavra de Deus. E essa luz, e Jesus Cristo já havia dito que nós somos luz na terra, e essa luz então, ela vai despertar em nós um novo cântico, porque é uma novidade de vida, é uma nova vida, é uma fé plena, robusta, é uma vida cristã madura, é um conhecimento de Deus na maior medida e na maior extensão, na maior profundidade que nós possamos ter nesta vida. Então Deus irá aumentar na nossa mente, no nosso coração, o conhecimento do seu nome, a sua santidade, a sua verdade, a sua justiça. E a igreja não terá mais medo de dar testemunho. Será como nos primeiros dias da descida do Espírito Santo, em que os crentes saíam levando com intrepidez o conhecimento de Deus para as pessoas, e havia conversão aos milhares. Por isso o cântico será um outro cântico, um cântico a Deus feito em espírito e em verdade, uma verdadeira adoração. Será um cântico novo, porque esse cântico será baseado no verdadeiro conhecimento de Deus, na verdadeira experiência de fé, no conhecimento completo da esperança que nos está proposta em Cristo Jesus.
Então, algo novo, uma nova e revigorante fé, uma nova e revigorante esperança vai despertar o louvor, o cantar, o regozijar e o exultar. Todos esses verbos estão aqui no início. Vejam bem: cantai ao Senhor, regozije-se Israel no seu Criador, exultem no seu Rei os filhos de Sião, louvem-lhe o nome com flauta, cantem-lhe salmos com adufes e harpa. Então são vários verbos empregados para a adoração perfeita a Deus. A visão que Deus deu ao salmista foi tão magnificente, tão deslumbrante, que ele não tinha palavras para descrever a qualidade do novo cântico. Então ele usou cantar, regozijar, exultar, porque ele não encontrava palavras para categorizar a nova adoração, o novo cântico. O versículo 4 diz: porque o Senhor se agrada do seu povo. É um novo favor. É uma nova e maior porção de graça. Deus vai se manifestar a favor do seu povo de uma forma nunca conhecida, porque é para destacar a igreja em conexão com a volta de Cristo. É algo que nunca aconteceu antes, em toda a história. Será um movimento de espera, de parousia, com relação à volta de Cristo. Será um movimento precursor da volta de Cristo. Porque o despertar da igreja, o abrilhantamento da igreja, chamará sobre si a atenção do mundo inteiro. Como naquela manhã, em Jerusalém, quando os discípulos receberam o Espírito Santo, e aquele fenômeno todo chamou a atenção das pessoas, atraiu as pessoas para ouvirem o Evangelho. A igreja ela estará tão deslumbrantemente vestida da santidade de Deus, que ela exercerá uma grande atração sobre todos os povos. Porque o Senhor se agrada do seu povo. Quando Deus demonstrar esse agrado, na medida e na extensão que Ele está para fazer, então isso será um acontecimento único em toda a terra, como jamais se viu. Ainda no versículo 4, a segunda parte diz assim: e de salvação adorna os humildes. O Senhor se agrada do seu povo e de salvação adorna os humildes. Salvação é livramento, é libertação,
Deus irá livrar, irá libertar o seu povo do poder do pecado. Irá libertar cada um dos seus filhos de tudo aquilo que oprime, que escraviza. Irá libertar cada um dos seus filhos e cada uma de suas filhas dos seus vícios, dos seus sentimentos que não pertencem a Deus. Então, o amor fraternal será verdadeiro e não fingido. Os verdadeiros crentes irão viver a vida cristã no mais alto índice, na maior proporção, na maior medida de fé, de amor e de esperança, como a igreja nunca viveu até hoje. Porque Cristo vai estar voltando. A aproximação da glória de Cristo vai trazer toda essa renovação para a igreja. Na medida em que ele se aproxima, a sua glória vai transformar o seu povo. E vai conceder ao seu povo todo o poder que a igreja necessita para realizar a vontade de Deus na terra. Porque Deus vai adornar, vai enfeitar de salvação os humildes. Os humildes aqui são aqueles verdadeiros filhos de Deus. São os que reconhecem a sua necessidade de Deus e procuram colocar Deus como Senhor das suas vidas. Isto, para Deus, é humildade. A verdadeira humildade é o temor de Deus, é a reverência a Deus, é dar a Deus o seu devido lugar no coração e na vida. E isto vai acontecer quando Deus adornar de salvação os humildes. Prestem atenção no verbo adornar, porque é o verbo usado no Apocalipse para enfeitar a esposa para as bodas. A esposa estará adornada para o casamento. Então, necessariamente, isso tem que acontecer antes da volta de Cristo. Porque quando ele voltar, ele vai encontrar a esposa, a igreja purificada, adornada, pronta para as bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro anunciadas no Apocalipse será o encontro de Cristo com a sua igreja, já toda preparada, para que logo após o acontecimento dessas bodas, tenha início a vida no novo céu e na nova terra. No versículo 6, na segunda parte, diz que Deus vai colocar nas mãos dos seus filhos, nas mãos da igreja, espada de 2 gumes. A palavra espada aqui, ela está se referindo à autoridade, está se referindo a poder. E um dos usos na Bíblia da expressão espada de 2 gumes está relacionado com a palavra de Deus.
a igreja, ela estará de tal maneira obedecendo à palavra de Deus e praticando a palavra de Deus, que a vida cristã será o cumprimento da palavra de Deus. E esse testemunho da igreja é que irá condenar todas as nações, todos os povos. Porque todos quantos rejeitarem o testemunho da igreja estarão rejeitando a palavra de Deus e estarão incorrendo no julgamento de Deus. Então, a igreja, pelo poder de Deus, pela autoridade de Deus, representado aqui na palavra espada de dois gumes, estará então condenando o mundo inteiro. É o novo poder, é a nova autoridade da igreja que será traga pela renovação. A igreja renovada, na sua obediência a Deus, terá o poder de Deus para condenar o mundo. E isso nos foi prometido por Jesus Cristo. Antes de voltar para o Pai, ele disse que nós nos assentaríamos em tronos para julgar o mundo inteiro. Quando é que isso vai acontecer? Não é no julgamento final, porque lá o juiz será Jesus Cristo. E não será depois do julgamento final, porque aí tudo já estará pronto e feito e acabado. Cada filho e cada filha de Deus hoje, pela sua fé em Cristo, já julga os que não aceitam a Cristo. Mas quando o Senhor renovar a sua igreja perante todas as nações, o novo poder e a nova autoridade da igreja estará exercendo um grande julgamento sobre o mundo. Então prestem atenção no que diz os versículos finais, a partir do versículo 6, precedidos pelo versículo 5. O versículo 5 diz assim: exultem de glória os santos, no seu leito cantem de júbilo. Por quê? A partir do versículo 6 diz: nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus, nas suas mãos espada de dois gumes, para exercer vingança entre as nações e castigo sobre os povos, para meter os seus reis em cadeias e os seus nobres em grilhões de ferro, para executar contra eles a sentença escrita, o que será honra para todos os seus santos. A igreja nunca teve tanto poder, mas Deus vai realizar isso. A igreja, cada um dos filhos e cada uma das filhas de Deus serão libertados por Deus, serão adornados de salvação, para exercerem juízo. Hoje, os crentes estão como que sumidos, apagados diante das nações, porque a maioria do povo de Deus está envolvida em erro, em engano, em falsos ensinos.
O conhecimento de Deus é tão pequeno na igreja hoje, que ele praticamente não aparece. Só uma ou outra estrela brilha aqui ou ali. O povo de Deus está vivendo nas sombras. Há medo, há covardia. Mas quando vier a renovação, isso vai mudar radicalmente. Isso vai assombrar o mundo. E isto será, é claro, para a glória de Deus. O nome de Deus será glorificado em toda a terra por causa dessa renovação. Essa nova glória que Deus vai trazer para a igreja será glória para o nome de Deus. E esse novo poder, ele será tanto para governar as nações, para julgar as nações com autoridade, como também para permanecer fiel a Deus em todas as circunstâncias, porque a tribulação será muito grande. O brilho da igreja despertará um grande ódio. E Jesus Cristo disse: sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Mas o poder de Deus, que estará sustentando a igreja, vai fazer com que cada crente permaneça perseverantemente na sua fé, vencendo o mal, vencendo o pecado e glorificando a Deus na sua vida. E tudo isso, diz o versículo 9, na sua segunda parte, tudo isso será honra para todos os seus santos. Com relação à reação do mundo diante da glorificação da igreja, Jesus Cristo avisou enfaticamente que a igreja seria perseguida, seria atribulada. Ele disse que assim como perseguiram a ele, perseguiriam a nós. E ele disse solenemente que chegaria o dia em que cada pessoa que matasse um verdadeiro crente estaria com isso entendendo que estava agradando a Deus. Ou seja, o sedutor de todas as nações, o diabo, através do seu anticristo, irá seduzir e convencer de tal maneira as pessoas que a igreja de Deus é inimiga do povo, que cada pessoa que nos matar vai estar com isso achando que está prestando um serviço a Deus. Isso tem acontecido na história toda e aconteceu na vida do apóstolo Paulo, que perseguia a igreja, que prendia, torturava os crentes, matava os crentes, achando que estava prestando um serviço a Deus.
eu achei bastante significativas algumas palavras do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, ao qual eu me referi no domingo passado, à noite. E eu citei apenas uma das coisas que ele relacionou naquilo que nos aguarda no futuro, pós-pandemia. Ele falou sobre a grande perseguição religiosa e a cristofobia. A palavra cristofobia é uma palavra composta de duas palavras do latim, Christus e phobos. A palavra phobos quer dizer medo, mas também quer dizer aversão. No caso, cristofobia é aversão contra Cristo. É raiva, é ódio contra Cristo. E eu trouxe aqui para vocês as palavras de um tipo de manifesto que foi divulgado por um grupo chamado de Queer, Q-U-E-E-R. Lá nos Estados Unidos, o povo começou a chamar os participantes do movimento LGBT de queer, que significa estranho, esquisito. E os queers resolveram assumir esse apelido, esse xingo. E isso se espalhou. E aqui no Brasil, o movimento LGBT também assumiu esse nome queer. E no final do ano passado, já no finalzinho do ano, os queers publicaram uma espécie de manifesto. E dentre as palavras desse manifesto, eu anotei as seguintes. E essas palavras foram dirigidas aos crentes. Aos crentes. E eles disseram: a gente vai destruir tudo que você ama e tudo que você chama amor. O que você chama de amor, pela palavra sagrada, pela Bíblia, é um caso clássico de tradução errada. Porque é conveniente para você chamar Deus de Ele. Mas eu vi Deus, e Deus é uma mulher preta. A gente é o seu apocalipse queer. E vai destruir tudo que você ama. Essa ameaça dos queer ela será uma ameaça que vai repercutir pelo mundo todo afora. Nós já estamos sendo odiados. Governos pelo mundo afora todo estão cerceando, estão restringindo a ação dos crentes.
na educação, no trabalho, nas recreações, em todas as etapas e setores da sociedade. Leis estão sendo feitas para coibir, para restringir a ação dos crentes. Leis foram feitas para proibir a oração nas escolas, a leitura da palavra de Deus nas escolas. No entanto, esses mesmos que proibiram qualquer manifestação cristã nas escolas, estão introduzindo nas escolas o esoterismo, a feitiçaria. E isso, de maneira pública, de maneira clara, de maneira assintosa. Isso está acontecendo nos Estados Unidos, está acontecendo no Canadá, está acontecendo no Brasil, está acontecendo pelo mundo afora. Mas o ministro Ernesto Araújo, ele relacionou vários outros perigos que nós vamos enfrentar daqui para frente, e eu vou ler rapidamente os que eu anotei. Eu não vou comentar sobre isso, porque o nosso tempo não permite. É só para que os irmãos tenham uma ideia de que o que está para acontecer com a igreja está sendo antecipado não por alguém que está defendendo a igreja, mas para um homem que, no seu cargo de ministro, exercendo o seu ministério das relações exteriores, ou seja, com o mundo, ele está prevendo essas coisas, e essas coisas irão afetar diretamente a igreja. Então, ele relaciona como adversários a grande mídia, a corrupção, o crime organizado, a bandidagem, o racialismo, ou seja, o programa de organização da sociedade segundo o princípio da raça, o covidismo, a histeria biopolítica e sua utilização como instrumento de controle, o terrorismo, o multilateralismo antinacional, distorção e manipulação do sistema multilateral composto pelos organismos internacionais, acabar com a soberania das nações, ideologia de gênero, transhumanismo, abortismo, anticristianismo e cristofobia, climatismo, o uso da questão climática como instrumento de controle econômico, narcossocialismo, a única forma de socialismo capaz de viver a longo prazo, o domínio das drogas, sistema intelectual politicamente correto, o esquema de alguns megabilionários e trilionários, o elitismo transnacional, o marxismo de um mercado megatecnológico ou maoísmo, o domínio do comunismo. Então essas coisas já estão acontecendo e na visão do ministro, elas vão ser oposição para o cristianismo, o conservadorismo cristão, judaico-cristão. E essas coisas, segundo a visão deles, elas irão se intensificar e, é claro, se transformarão, então, em oposição à igreja e ao Evangelho.
Mas nós temos a palavra de Deus nos dizendo aqui que não é só isso que vai acontecer. Não é só isso que temos diante de nós. O que nós temos diante de nós é o poder de Deus para glorificar o seu povo, exaltar o seu povo, livrar o seu povo, adornar o seu povo de salvação, justificar o seu povo, exaltar o seu povo diante de todas as nações da terra e fazer com que a sua igreja resplandeça e exerça toda a autoridade de Deus perante todos os povos. E então, quem é que ganha? A Bíblia diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Nós sabemos que a nossa luta, diz a Bíblia, não é contra o sangue e a carne. Não é uma luta política, social, econômica. Não é uma luta contra pandemias. A nossa luta, diz a Bíblia, é contra os principados e as potestades, contra os poderes dominadores deste mundo tenebroso, contra aqueles que dominam o mundo através do mal. E a vitória é do povo de Deus. Então, Deus se agrada do seu povo e de salvação adorna os humildes. Por isso, exultem de glória os santos. No seu leito, cantem de júbilo. Então, ao invés de perder o sono, preocupado ou com medo das coisas, vamos louvar a Deus pelo futuro que Ele nos reservou. Porque Ele é o Deus de toda a terra, e Ele ama o seu povo, e Ele está prometendo aqui conceder ao seu povo toda a autoridade perante todas as nações da terra, porque para isso Deus nos escolheu e nos chamou. A Ele toda a glória. Amém.
Eterno Deus, nosso Pai, Senhor, agora despede-nos com a Tua paz, conduzindo-nos em segurança para os nossos lares. Estende, ó Pai, a Tua boa mão para nos preparar para a volta às nossas atividades amanhã. E que a expectativa, ó Pai, da renovação, do avivamento, da restauração que Tu estás para derramar sobre nós, nos console, de tal maneira que nós possamos, pela fé, encarar, ó Pai, tudo aquilo que está por vir, com toda a tranquilidade e dependência de Ti, com toda a plenitude de fé, sabendo que todas as coisas cooperam para o nosso bem, e que o Teu poder, ó Pai, acima de todas as coisas, estabelece a tranquilidade, a paz no meio do Teu povo. Dá-nos, ó Pai, as Tuas consolações. Tem compaixão, ó Pai, daqueles que estão enfermos, para lhes concederes alívio e cura. Te rogamos, ó Pai, que Tu capacites a cada um dos Teus filhos e a cada uma das Tuas filhas, concedendo-lhes as maiores capacidades, as mais excelentes capacidades, a fim de que possam encontrar portas abertas de trabalho e de renda, a fim de que possam, ó Pai, ter sucesso, ter êxito nos seus empreendimentos, nas suas escolhas. Ó Pai, santifica o Teu povo, cura e liberta o Teu povo, segundo a Tua palavra que Tu nos deste. Derrama sobre o Teu povo o cumprimento de todas as Tuas promessas, de toda a Tua aliança. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e as ternas consolações do Espírito Santo, guarde os nossos corações e mentes em Cristo Jesus, hoje e para todos sempre. Amém. Sim. Queira sentar-se, por favor. Queremos lembrar que nós já retomamos os nossos estudos das quintas-feiras. Estamos estudando a respeito dos sinais dos tempos. Estamos naquela parte em que Jesus Cristo, Ele profetizou a respeito do surgimento dos falsos profetas. E nós estamos procurando identificar e informar a respeito de alguns desses falsos profetas, cujos ensinos falsos, cuja heresia estão hoje dominando a maior parte do mundo evangélico. E assim nós estamos nos preparando e despertando a cada um, preparando a cada um para que possa socorrer outras pessoas que estão envolvidas e seduzidas pelo engano e pelo erro desses falsos profetas. Estamos procurando cumprir aquilo que o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, o apóstolo Judas e outros fizeram no passado.
Então estão convidados a participar. Que todos tenham uma ótima noite, uma ótima semana com a bênção do nosso Deus. Amém.